Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, falei sobre a Querelle de Buffon, uma disputa acalorada entre os defensores da pura tradição operística francesa, introduzida por Lully, e os adeptos da ópera italiana. Hoje vou falar sobre uma figura surpreendente, Jean-Jacques Rousseau. Isso mesmo. Além de ter sido filósofo, escritor e teórico político, ele também foi compositor de ópera. Vamos conhecer essa história? É curioso notar que um dos filósofos, teóricos políticos e escritores mais importantes do século XVIII teve um papel importante na história da ópera francesa, atuando como crítico, libretista e compositor. Porém, o que torna a história de Jean-Jacques Rousseau mais surpreendente é que ele era um outsider. Apesar da sua forte atuação na cultura francesa, Rousseau não era francês. Era um suíço nascido em Genebra, uma cidade protestante. Como músico, foi praticamente um autodidata. Sua passagem por Veneza entre 1743 e 1744, como secretário do diplomata inglês Conde Montagu, abriu-lhe as portas do mundo da ópera italiana. Suas primeiras composições operísticas, das quais apenas os libretos chegaram até nós, foram duas tragédies lyriques, Ephysette Anaxarete e La Découverte de Nouveau Monde. Esta última inspirada em um tema histórico. Acredita-se que essas óperas foram escritas em Veneza ou logo após o seu retorno. De volta a Paris, Rousseau foi acolhido no círculo de Alexandre de Pomplinier, um importante mecenas e patrono de Rameau. Foi em sua casa que ensaiou o ballet heroique Les Muses Galantes. Rameau estava presente e ouviu a obra. Fez críticas severas, algo que Rousseau jamais perdoaria. A peça chegou a ser ensaiada para apresentação no Opéra, mas Rousseau acabou retirando-a. Seu grande momento viria 7 anos depois, em 1752, com a ópera Le Devant du Village, ou, em português, O Vidente da Aldeia, cujo libreto também foi escrito por ele. A ópera se passa num ambiente pastoral no interior da França. Sua trama gira em torno da história de um jovem casal de camponeses, Colin e Colette, que se desentendem e se reconciliam graças à intervenção do vidente da aldeia, que dá o título à obra. Porém, essa reconciliação não se dá por meios mágicos. Ela se dá por um aguçado senso psicológico do protagonista. A música, embora pouco refinada, é cativante e encantadora. Rousseau tinha um especial orgulho do estilo do seu recitativo, que, segundo ele, se aproximava mais do ritmo natural da fala. A obra estreou na corte em Fontainebleau em 1752, sendo apresentada em Paris no ano seguinte. O sucesso foi tão grande que Madame Pompadour passou a apresentar a obra em sessões privadas, interpretando o papel de Colin em sua própria residência. Enquanto isso, o rei Luís XV era flagrado cantarolando a área de Colette, algo totalmente inesperado na época. Vamos ouvir um trechinho dessa área? Ela se chama Je perdis mon bonheur, ou em português, Perdi minha felicidade. Nela, Colette expressa tristeza ao acreditar que perdeu o amor de Colin. J'ai perdu tout mon bonheur, j'ai perdu mon serviteur.
deixar o link aqui embaixo para você ouvir na íntegra. Les Devants du Village tornou-se uma das óperas mais populares na França do século XVIII. Permaneceu no repertório do Opéra até 1829. Impulsionado pela fama repentina, Rousseau passou a divulgar suas ideias por meio de diversos panfletos escritos durante a Querelle de Buffon, principalmente na sua Lettre sur la musique française, publicada em novembro de 1753, e no verbete sobre ópera que redigiu no Dictionnaire de musique. A visão musical de Rousseau refletia suas ideias filosóficas. O retorno à natureza, a simplicidade, a valorização da emoção sobre a razão. Para ele, a superioridade da ópera italiana residia no fato de estar centrada na melodia. O canto francês era descrito como gritos implacáveis e insuportáveis para o ouvido despreparado. A declamação recitativa de Lully, assim como a harmonia sutil e os acompanhamentos sofisticados de Rameau, eram considerados artificiais, inautênticos e excessivamente intelectuais. Rousseau via esses elementos como obstáculos ao estado natural e transparente do ser humano. Um estado que homens e mulheres poderiam, ainda que brevemente, experimentar por meio da ópera um sentimento de felicidade mais puro, menos corrompido possível pela civilização. Nesse sentido, Rousseau antecipou com décadas de antecedência aspectos da estética do romantismo. Por suas opiniões, tornou-se persona non grata no Opéra e nunca mais escreveu uma ópera depois de Les Devants du Village. Ainda assim, na década de 1760, deixou uma contribuição importante para o teatro lírico com sua scène lyrique Pygmalion, baseada no mesmo tema do Acte de Ballet de Rameau. Ao contrário da ópera tradicional, a obra é inteiramente falada, com libreto de Rousseau, acompanhada por música orquestral de um compositor local e amador. Sua estreia aconteceu de forma semi-privada em Lyon em 1770. Foi recebida com entusiasmo e revelou-se extremamente influente. Com a simplicidade e a originalidade de seu texto, Rousseau criou um novo modelo que rapidamente se espalhou e foi amplamente imitado. Na Alemanha, essa novidade passou a ser conhecida como melodrama. Esse estilo também encontrou espaço na ópera da França, abrindo caminho para obras futuras como Manon de Massenet. Jean-Jacques Rousseau foi, sem dúvida, uma figura única no cenário musical do século XVIII. Filósofo, teórico e compositor, desafiou a tradição com ideias ousadas e uma visão profundamente pessoal da música. Sua defesa apaixonada pela simplicidade melódica, sua crítica ao artificialismo da ópera francesa e seu envolvimento direto na Querelle de Buffon marcaram um momento decisivo da história da ópera na França. Mais do que um compositor ocasional, Rousseau usou a música como extensão do seu pensamento filosófico. Para ele, a ópera deveria tocar o coração e não apenas deslumbrar os ouvidos. E talvez por isso, mesmo em meio a polêmicas e rejeições, sua voz continue ressoando como lembrete de que a arte, antes de tudo, deve ser verdadeira. Nossa, o tempo voou e com o vídeo de hoje fecha o período barroco da história da ópera francesa. No nosso próximo encontro, vamos atravessar o Canal da Mancha e vou te levar para a Inglaterra. Vamos descobrir um novo mundo operístico. O que estaria acontecendo por lá? E se você gostou de saber um pouquinho sobre Rousseau e sobre o desenvolvimento da ópera francesa, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo e, claro, se puder, deixe uma mensagem para mim. Muito obrigada, boa semana e até o nosso próximo encontro.